programa Personalidades dessa semana reservou um programa todinho especial para a arte, para que depois, no dia 8 de março, na loja Pedágio, na Otávio Pinheiro Brizola, você possa então vê-la completa. Mas isso e muito mais, dentre outras exclusividades do Personalidades, eu conto para você. Eu vou adentrando aqui, vamos pegar a intimidade da artista, não é? Porque ao invés de irmos onde está sendo, na verdade, exposto alguns de seus trabalhos, nós vamos bater um papo com ela no seu ateliê, naquele lugar assim que ela fica mais à vontade, naquele lugar assim em que ela tem horário para tomar o seu cafezinho enquanto trabalha, entendeu? Vai nos apresentar também quem que é a sua auxiliar. Nós estamos falando de quem? Viviane Mendes. Então, pois é. Personalidade chegando de mansinho, tranquilo, não é? Num lugar bastante inspirador. E a Viviane batendo papo com a gente. Viviane, tudo na paz, pelo jeito aqui, vocês também, porque trabalhar num lugar desse é uma delícia. É uma delícia. Agora, conta pra gente. Tá fazendo o trabalho, um trabalho cheio de detalhes. Você viu quanto detalhes? Então, quantos detalhes, olha só. Quem é a ajudante que está ali também? É a Verônica. Aí. É ela que faz esse serviço aqui de ficar colando lantejoula uma por uma. É quase um bordado na tela. Agora conta para nós de personalidades, Viviane. Como é que é o processo que inspira você, que acaba, por exemplo, tendo a ideia e depois materializa dessa forma um projeto que o Personalidades está mostrando com exclusividade em primeira mão, tá? Porque, na verdade, ele está sendo preparado para o dia... Vez que eu deixo. Olha só, é importante também esse detalhe, né? Nunca apresentei a ajudante, nunca deixei ver e sem estar... Nenhum artista gosta de mostrar a obra sem estar concluída, né? Então é um privilégio de Personalidades e a gente agradece aqui de público a Viviane. E bem tranquila, né? Assim, realmente, bem à vontade, como que é no seu dia a dia. E eu estava falando que esta é uma obra que vai homenagear a mulher no Dia Internacional da Mulher. Então, como é que é esse processo da criatividade, do insight, para você depois, então, trabalhar isso? Porque você me falava que uma obra dessa demora, às vezes, meses. Meses. Sérgio, não tem regra. Para te falar bem a verdade, como esse quadro começou, eu estava um dia aqui no bar do aeroporto, que é do lado da minha casa, tomando uma cerveja com meu marido. E a ideia vem na cabeça, quando eu estou tomando banho, quando eu estou dirigindo, sem eu fazer força, aparece. Me veio a ideia de fazer um quadro, de fazer cabeça de mulher. Eu não achei que fosse dar certo dele ficar pronto agora para o dia 8 de março, mas uma das ideias que eu vou te mostrar agora é o seguinte: esse quadro, então o cabelo dela é uma grande fantasia, né? Botão, espelhinho, lantejoulas. Deixa eu só tirar a xícara de café porque daí é demais, né? Eu vou usar nesse quadro cabelo de mulher. Ah, perfeito. Que é outra característica sua, né? Quer dizer, o material tudo, que você usa tudo, né? Uso tudo. Então, por exemplo, este cabelo aqui foi a primeira doação, que é da minha grandíssima amiga Fabiola, que trabalha aqui do lado. Foi a primeira a doar, mais desprendida, pegou a tesoura, cortou. Então eu vou colar agora, até para você ver o processo. Esse é da Fabiola. E esse aqui é da Elza. A Elza eu fui almoçar na casa dela hoje. É uma amiga minha, companheira de academia, que ela tem 83 anos. Que beleza, não, gente? Então é uma pessoa assim, muito digna de ser homenageada. O da Verônica, acho que a gente pode cortar aqui agora, né? Ao vivo.
Essa não estava no programa. A Verônica até assustou, coitada. Mas veja então como que é o processo de criatividade, né, da artista, né? Exatamente assim. Então eu tive a ideia, daí fui começando fazer no final do ano. Eu queria passar, sei lá, achava meio auspicioso passar, né, de um ano para o outro já engatilhada aqui num trabalho, e o Dia da Mulher está aí, então deu certo de linkar. Quando eu estou fazendo, eu não penso muito no que eu estou fazendo, eu não consigo parar para pensar, se eu pensar eu não faço, eu vou fazendo no piloto automático, sem pensar. Depois que está mais ou menos concluído, daí eu vou vendo os significados, os elementos e o que tem, né? Então, por exemplo, esse quadro aqui, mas tudo muito sem fazer força. Isso foi um dia a gente conversando e eu começo a falar, porque daí eu vou enxergando os elementos que eu coloquei. Então, aqui, por exemplo, vai sair uma cobra da cabeça da mulher, aqui está saindo um lagarto. É um mundo de fantasia. E a fantasia que está na cabeça dela tá aqui nesse plano material, quer dizer, ela vê isso, só que é só isso aqui tudo, é só ela que está vendo. Ela é uma pessoa simples, uma mulher, uma dona de casa, não é uma mulher extremamente sensual, até meio gordinha, né? Sabe assim, aquela coisa simples? Deve ser praticante, nem frequenta a academia. Olha, se for pra academia, acho que ela vai que nem eu, na marra. Sabe? Isso, simples, pôs um batom vermelho pra combinar com o vestido. Só que a cabeça dela é aquilo que eu... Cobras e lagartos. Não, a cabeça de mulher é aquilo que eu sempre falo pra ela. Gente, ainda bem que pensamento não tem som. Não é? Então é isso. Isso aqui, na verdade, é o som do pensamento. Sem querer, isso aqui tudo é tecido recortado, colado, aplicado com lantejoulas, com tinta, enfim, falta bastante coisa aí. Então, esse mesmo elemento, essas flores aqui de volta da tela, você percebe que tem uma que nasce daqui? Eu fiz isso sem pensar, justamente aqui é o chakra da coroa, é a glândula pineal, que é onde está aberta, né, para o cosmos. E cor-de-rosa, que é a cor do amor. Então, tem umas coisas que vão acontecendo que é sem pensar, e depois que eu fico achando o significado, tá? Isso aqui também tem um porquê. Esse xadrez que saiu um elemento daqui e veio para cá. Eu não tenho na ponta da língua para te falar agora o porquê disso, mas eu sei que tem um porquê de desdobramento de planos. Tem um significado aí, mas eu não tenho ele aqui assim, bonitinho, prontinho, mastigadinho para te dizer, mas ele vai aparecer ainda para mim. E daí vai indo. Que maravilha, não, gente? E vocês observam também que, por exemplo, já que você começou, termina, tem botões. Botões, estrelinhas, resto de bijuteria. Ô, Vê, pega a cola para eu já colar aqui o cabelo. E ela já vai fazendo já conforme as coisas vão acontecendo realmente. Eu queria aproveitar, enquanto a Verônica pega a cola, para você também falar um pouquinho para a gente a respeito de como tudo começou. Teve um porquê desse começo, ou é como toda a sua arte, você também, há alguns anos atrás, falou... o que está dentro de mim eu vou expor, e aí começou a sua trajetória artística? Sérgio, eu fiz faculdade de Direito, passei no exame da ordem, terminei a faculdade, pensei, o que eu vou fazer, né? Fiz faculdade, todo mundo falava, tem que fazer faculdade, é que nem academia, tem que fazer, você faz, né? Tem um leque de opções, né? Pode ser advogada, pode ser juiz, pode estudar, ser delegada, enfim, não sabia do que eu ia fazer na vida. Não estudei para fazer isso, então eu não tinha segurança para fazer isso. E quando eu terminei a faculdade, eu percebi que meus cadernos tinham muito mais arte que conteúdo, né? Na verdade, eu nunca fui uma boa aluna, a vida inteira, sempre fui muito... O professor falava, eu ficava olhando, eu entrava num outro mundo meu. Talvez eu Aquelas viagens gostosas. Mas então, eu não sabia
que eu era assim porque eu tinha uma cabeça de artista. Eu achava que eu era um pouco até lesada, não conseguia acompanhar. Daí eu terminei a faculdade e resolvi fazer uns cursos de restauração de imóvel, de pátina, DKP, que isso era uma coisa que estava bem alta há uns anos atrás. E fiz nos móveis umas coisas muito loucas. Fiz uma exposição só de criado mudo, mas não fazia coisa bege, não. Fiz um criado mudo inteiro xadrez, assim, com um tampo de espelho. Eu lembro que na exposição eu escutava umas coisas assim. Nossa, a pessoa para comprar isso tem que ter uma meba na cabeça. Uma outra falou assim, só é o que maravilha para comprar um trem desse. E eu fiquei meio chateada, falei, nossa, será que eu estou tão errada, né? Insegura, começando. Foi o primeiro criado mudo que eu vendi. Falei, nossa, tem quem gosta, né? Eu fui indo nos móveis, trabalhando muito com móveis, serviço de peão mesmo, lixando, dando banho de soda cáustica, raspando com caco de vidro. Daí eu conheci meu marido atual, né? Porque ele me procurou para fazer um trabalho, me procurou profissionalmente. Eu comecei a gostar dele, ele começou a gostar de mim. E ele é de Jaú, ele vinha para cá e eu queria que me achasse mais artista, né? Não só que eu pintasse móvel. Daí eu comecei a pintar quadro, mas para impressioná-lo. E eu continuo até hoje. Que beleza. Então, é essa. Então a inspiração inicial da vida artística foi para conquistar, né? O marido aí. Que beleza. Então vai conversando comigo e já vai colando já o cabelo para a gente poder... E daí assim, sabe, vou começar com o da Elza aqui. Uma homenagem, uma pessoa de 83 anos, certo? Então tem muita vida. Elza Crozara é uma das mulheres mais excepcionais que eu já conheci na minha vida inteira. E a gente presta essa homenagem bonita e simpática aqui no nosso Personalidades por intermédio da artista Viviane Mendes. Agora, uma coisa que eu acho que me ajuda muito no meu trabalho, eu comento com ela, me ajuda a sair da realidade, sabe? É como se isso aqui tudo fosse um entorpecente para mim. É um momento que eu paro de pensar em tudo na vida, nos problemas, tudo essas coisas que a cabeça da mulher pensa. Eu paro de pensar e eu entro no outro mundo. Então, de repente, a única coisa que existe na minha cabeça é se ali onde ela vai pôr a roxa ou a verde. E a harmonia. Só que isso... Para eu conseguir explicar para ela, não pode passar pelo meu consciente. Se passar, eu não consigo. Então, é como se eu entrasse não é num transe, mas num estado de meditação ativa. E isso, eu acho que é o que me mantém mais ou menos lúcida nesse planeta, porque senão... E é uma forma também da gente criar mais um conceito de arte, né? Porque o cabelinho da Elza aqui. Então vamos lá, atenção. Bem no topo, perto da pineal aqui, ó, da Elza. Verônica, pode catar uma tesoura que eu vou fazer o seu. Não pensa que você vai escapar. Olha só, eu colo ele. Esse quadro aqui... Me dá um paninho, fazendo favor. Gente, nós estamos vendo detalhe por detalhe. É coisa inédita do Personalidades, entendeu? Porque o pessoal só vê a obra pronta. Nós estamos vendo o passo a passo. Sabe o que todo mundo me pergunta? Sim. Quanto tempo você demora? Como que você faz? E eu acho estranho, porque eu falo, nossa, mas a pessoa pergunta isso não importa. Mas importa para todo mundo saber como que é. Então você vê, porque parece que assim, ficou pronto. E não, é todo um processo. Vê, você põe um pouquinho de água. Isso aqui que está acontecendo, que eu estou usando essa mina de escravo hoje, isso não é assim. Eu vou lá, eu pego água, eu falo. É que agora ela está sendo entrevistada e ela está aproveitando. Então, porque está sendo entrevistada. Não, mas é bacana a gente ver essa harmonia também, né? Entre você que cria e a sua auxiliar que propicia, né? Sérgio, não tem assim, sabe aquela coisa, um momento de criação, não. Ao mesmo tempo que eu tô aqui fazendo isso aqui, eu atendo o telefone, eu faço comida, eu lavo roupa, eu paro, cuido dos cachorros, volto pro quadro. Então não existe esse negócio de momento criativo para mim. Toma o cafezinho. E pelo jeito você gosta. Aliás, gosto. Ontem eu fui dormir tarde.
E como é que foi lá o lançamento da sua exposição lá, que está acontecendo lá na Benjamin Constant lá no templo? Então, você sabe que foi bacana, porque assim, foi meu aniversário semana passada. Fiz então, 40. Personalidade já está fazendo também já o seu presente de aniversário aqui já com essa entrevista, entendeu? E eu faço sempre uma exposição por ano lá no templo, né? Aliás, eu comecei no templo. Quando eu comecei a pintar para impressionar meu marido, o louco que abriu as portas para mim foi o Fernando do templo. Ele deixou. E eu continuo até hoje, né? E aí é que tem sido realmente assim um verdadeiro portal de artistas, né? Porque ali é que acaba tendo a oportunidade, porque muita gente tem talento, mas não tem onde expor. E o Fernandão nesse aspecto é 10. Ele é 10 mesmo. Sou fã dele. Peraí, deixa eu só não perder aqui o fio da meada. Vou usar o cabelo da minha querida Fabíola. Essa exposição no templo, na verdade, não tinha nada de novo acontecendo. Falei, eu colo o botão, faço quadro colorido, todo mundo já sabe, já foi divulgado, o que eu vou falar? Né? Começou aí a história. Daí eu resolvi, falei, não, vai ser uma retrospectiva, uma volta. Daí eu resolvi linkar essa história toda com o filme Volver, do Almodóvar, né, que é uma volta. Porque eu percebi que o meu trabalho, apesar de eu nunca querer, sempre separar, não, meu trabalho é trabalho, eu sou eu, mas não tem jeito. Se me derreter, eu viro isso. Porque quer queiramos, quer não, a gente acaba né, projetando. As telas que estão lá no templo são telas assim que marcaram várias fases da minha vida. Por exemplo, tem um trabalho lá que eu fiz em 2008, que foi quando minha mãe morreu. Eu peguei as roupas dela para doar e tinha uma blusa que tinha um desenho bacana, eu guardei e usei num quadro. Então tá lá, né? Tem uma outra série que foi feita quando estava aquele barulho, que o mundo ia acabar, nananã, caos planetário. Eu pintei umas telas abstratas, assim, sem lantejoulas nem nada, uma coisa bem caótica. E daí todos eles marcam algum momento, assim, ou de alguma leitura que eu estava tendo, sabe? Ou de algum momento. Então, e o filme conta essa história, né? Uma volta. E ontem, por acaso, no meio da noite, enquanto minha amiga Manu estava cantando, eu estava na mesa com o pessoal, já era mais de meia-noite, e o Fernando me chamou, falou, vamos lá em casa. Tirou da mesa. Ele quis me mostrar na casa dele os quadros que ele tem, meus, que ele comprou 16 anos atrás. Então, assim, coisa que eu nem lembrava que eu tinha feito, e coisas que marcaram. Então, assim, foi uma viagenzinha no tempo. No tempo e no templo. Que bacana, que bacana. Peraí, vamos fazer um negócio bonitinho aqui. Vamos lá, atenção. É o cabelo da Fabíola. O cabelinho agora é da Fabíola. Mas olha, numa dessa a gente vai descobrindo, né? Assim, as mulheres que são mais desapegadas com o cabelo, aquela que você pede um fiozinho, que a pessoa, você vê que ela sente aqui, o que eu vou falar agora, né? Não quero, vai fazer falta. Tem umas que me prometeram que vão vir aqui trazer. Eu não gosto de ficar cobrando também, porque a gente tem que respeitar, né? Mas ontem Mas a vez você nem perguntou, né? Não. Você só vai pegar a tesoura e cortar. Tem que perguntar. A Verônica é uma grande mulher. Entra na onda ou você entra na onda? Mas ela entra. Mas veja que honra para participar, né? Atenção. Tchan. Tchan. Câmera pegando aí o detalhe. Peraí, vamos ver. O bom é o amor da tesoura, né? Eu tenho um certo Olha, amor Vê. com a tesoura. Ô, Vê, segura aqui teu cabelo. Isso, para não. Olha só que cabelo diferente. Um loiro curtinho, um loiro longo. Esse é o da Verônica. Ai, que bonito. Tudo assim, né? Parece uma molinha. Vamos lá. Vê, juro que eu não vou fazer um estrago. Coitada da menina. Vai necessário. Vai, peraí. Pronto, Vê.
Tá vendo? Registrado. Registrado. Literalmente, milhões. Vamos pôr. E você sabe que assim, eu uso muita cola. Tudo que eu uso aqui não tem nada especial, não. Não é que eu vou buscar em São Paulo, que eu mando vir a cola da Alemanha. Eu uso a tinta que está na reta. Perfeito. Tá? Material que está disponível. Tá, compro aqui, não tem nada. O segredo é que eu impermeabilizo tudo muito bem. Então, eu uso muita cola, tá? Depois de pronto, eu vou passar mais cola. Perfeito. E depois disso, da cola seca e tal, eu passo 2 camadas de verniz marítimo. Isso permite que esse trabalho, depois de pronto, ele seja lavado. A pessoa pode botar no quintal e tacar água, assim, para tirar o pó. Porque não tem como limpar isso com pano. Então, a melhor coisa é jogar água. E o verniz marítimo, ele impermeabiliza a tela. Agora nós estamos falando da Cabelinho tela. da Verônica. Olha que espacinho bonito para ele. Tá vendo? Parece que já tinha sido reservado. Mas ela... Parece. É aí, ó. Aí. Depois, isso. Olha que bonitinho. Ó, agora eu convido a todos para, na semana do Dia da Mulher, esse quadro, ele vai ficar exposto na vitrine da Pedágio, aqui do lado. Ah, perfeito. Tá? Que é uma loja de roupa feminina, vai estar lá na frente, então a pessoa, se ela for na loja, ela pode não entrar na loja, passar para ver, ela pode ver de manhã, de tarde, na hora que estiver caminhando, e que todas se sintam homenageadas. Que maravilha, gente. E com essa entrevista da Viviane, a gente já antecipadamente parabeniza o Dia Internacional da Mulher com esta arte. Eu costumo, nas minhas entrevistas, Viviane, deixar um momento em que, por mais que a gente tenha batido papo, mais descontração que tenhamos feito essa nossa entrevista, que para mim foi mais um bate-papo muito gostoso, muito proveitoso, né? Com muitas experiências, com muitas novidades, exclusividade para o nosso Personalidades, eu costumo deixar assim o meu convidado, a minha convidada, com as suas considerações finais. Você teria alguma coisa para dizer nesse momento? Alguma coisa para fechar essa nossa entrevista? Não estava preparado para isso. Mas poderia terminar de várias formas. O que eu vou te dizer? Eu acho que vou fazer uma consideração em relação à arte, né? Assim, eu acho que é uma junção de espírito, técnica e talento. Porque não adianta só ter a técnica se não tiver o espírito, né? As 3 coisas juntas, assim, bem dosadas, eu acho que são os ingredientes. E trabalhar, porque isso não acontece assim, tem que ficar aqui fazendo, acontecendo. E no meu caso, quanto melhor minha cabeça tiver, mais em paz, mais eu consigo sair desse mundo caótico que a gente vive e entrar dentro dessa cabeça aqui. Daí mergulhar aí na sua arte. Exatamente. Nós fizemos a matéria praticamente num trabalho semi-pronto, ainda inacabado. Tem chão aí. Tem chão aí. Até 8 de março ainda tem muitas coisas para serem acrescidas. Mas na entrada desse espaço, você me mostrou um quadro. Sim. Eu queria encerrar essa matéria mostrando esse quadro e você, sem precisarmos ir lá agora, depois a gente coloca a imagem no local, você me falasse dessa obra já acabada. Do que está lá. Isso. Aquele é um trabalho importante. Eu fiz em 2010. Aliás, que é um trabalho interessante eu falar dele, porque ele fez parte de uma série que chamava Despertar da Consciência. De todos os trabalhos que eu fiz na vida, que eu já fiz coisa, foi a única que eu fiz que eu não sei dizer direito de que forma que eu fiz. Eu não tenho, até onde eu sei, nenhuma mediunidade, nada. Mas esse trabalho, ele me vinha pronto
nos horários assim que eu nem estava preparada para fazer. Sempre gostei de ler muito essa coisa da espiritualidade, enfim. E esse trabalho eu lia e a hora que eu desenhava, parecia que eu estava desenhando aquilo que eu tinha estudado. E em momentos absurdos, por exemplo, a tela estava lá, eu saí do banho enrolada na toalha, com a toalha enrolada, eu pegava a caneta e fazia o desenho. Eu não trabalho dessa forma, entendeu? E daí eu fiz uma exposição chamada, acho que chamava Projeções Holográficas. E esse trabalho foi o primeiro dessa série. E ele é cheio de significados, a composição das cores, tudo. Eu posso depois tentar falar dele, mas é uma coisa que transcende um pouco a minha lógica, porque é uma linguagem cifrada. E o material que você usou? Olha, eu uso o que está na mão. Como assim? As pessoas sabem que eu uso tudo? De repente chega gente aí que eu nem sei quem é, com um chumaço de pena de pavão. Aparece outro com um saco de carretel de linha. Eu ganho tanta coisa absurda e vou guardando, de uma hora eu uso. Então nele eu usei carretel de linha, eu usei fivelas. E esse trabalho, ele teve em São Paulo, ano retrasado e passado, em duas situações bem interessantes. Ele teve na Casa Cor, de 2012. E da Casa Cor, ele foi para um programa do GNT, que era da Júlia Petit, que era Vamos Combinar Seu Estilo. Ele fazia parte do cenário, justamente por ter muita linha, botão, carretel, que era uma coisa a ver com tecido. Então, ele é um trabalho que ele já deu uma leve rodada aí. E assim chegamos ao término do Personalidades dessa semana. Lembrando que na semana que vem tem mais. E, de repente, o nosso entrevistado ou a nossa entrevistada pode ser você. Até lá.